Exposeds, anti-exposeds e o judiciário nisso tudo. Está conivente com o seu machismo? Muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vinde ao Papo Juriscast, seu podcast jurídico diferente. Eu sou Edson Moraes e estou virtualmente ladeado por meus queridíssimos amigos Bel Becker. Gerson Cardoso, Gessinho. É muito prazer poder estar dialogando com vocês hoje e trazendo sempre um fato social que ganha repercussão nas redes sociais e na vida da gente, né? Falar sobre exposição, falar sobre como essa exposição vai se conectar ao judiciário. Afinal de contas, ubi societatis ibi jus. Não é esse o brocado latino? Onde está a sociedade, aí está o direito. Ou ao menos deveria estar, né? De uma forma justa, isonômica e não seletivista. Pois bem, meus queridos amigos, hoje vamos tratar sobre... É uma expressão nova essa, né? A gente tem essa mania de se apropriar de expressões alienígenas, como diriam alguns doutrinadores, de expressões estrangeiras, para aplicá-las a situações nossas aqui. O que seria essa situação, Bel? O que seria, Gessinho, esse negócio desse exposed? Do que se trata esse tipo de coisa aí? Diga aí. A gente começou a utilizar essa expressão no meio da pandemia. Na verdade, antes disso, a gente já via essa prática fora do judiciário, em que as pessoas faziam exposição do que estava acontecendo dentro do judiciário. Isso costuma ocorrer muito em grupos, né, em rodas de mulheres e tudo mais, mas com uma amplificação das redes sociais, né, eu diria dessa forma. E o movimento Exposed surgiu no meio da pandemia para poder fazer exposição dos seus algozes, mulheres contra seus algozes, muito inspirado no movimento Me Too, né, que a gente viu tomar uma repercussão muito grande em Hollywood, nos Estados Unidos, e para além, né, ele alcançou a Europa, alcançou o Brasil também, o Me Too aconteceu bastante aqui, e o movimento Exposed vem muito nessa necessidade das mulheres serem ouvidas, porque a gente sabe, eu acho que o que eu vou falar aqui é meio óbvio, mas eu tenho que colocar na minha cabeça que o óbvio precisa ser dito. O judiciário, ele é muito misógino. E a gente sabe o quanto mulheres não são acolhidas. A gente já tratou sobre casos parecidos, né? A gente pode deixar linkado aqui sobre o judiciário retrógrado, sobre a cultura do estupro, como o judiciário tem um papel, tem influência nisso tudo. Mas acho que hoje a gente pode traçar casos específicos, né? Trazer novos casos, inclusive, como os casos que estão repercutindo hoje na mídia, da Luana Piovani e Pedro Scooby, são dois artistas. Quer dizer, o Pedro Scooby, surfista, Luana Piovani, apresentadora e atriz, assim como a Titi Miller, que é jornalista e apresentadora, e o seu ex, que é da banda Scalene. Acho que a gente pode tratar desses casos hoje, muito sobre esse viés, e a gente pode debater bastante sobre isso. Verdade. O que você percebe também que tem em comum é a utilização do meio, né, das redes sociais. Hoje a gente vive numa sociedade que o petróleo são os dados. As redes cada vez mais estão produzindo conteúdo no sentido de realmente promover acúmulo de riqueza. E, nesse sentido, há uma espetacularização de diversos fatos. Além da rede social, as redes no gerais, elas têm um papel muito positivo, a depender do que você consome. A gente sabe também de todo o aspecto negativo em torno dela. Ela tem sido aliado. Na verdade, ela tem possibilitado ampliar a voz de diversas violências que até então as pessoas eram submetidas, ficavam sozinhas, termina tendo esse aliado. Por outro lado, também pode ser um tribunal de julgamento. É aquela questão de como sopesar o que está sendo utilizado. E quando a gente vê um caso desse sendo exposto, há um avanço no sentido de que algo que era da esfera particular começa a ganhar a publicidade, questões íntimas são expostas, fica aquela questão também de perguntar por que eles estão fazendo isso? Será que aquele e-mail foi o único viável para que aquele fato tomasse conhecimento e promovesse, inclusive, o constrangimento que pode coibir? Você também pode contar com uma estrutura de judiciário, como o Bel trouxe mesmo aí, que não termina promovendo garantia de direito. Quando a gente para pensar no perfil do judiciário que nós temos hoje, continua sendo aquele judiciário eminentemente masculino, branco, hétero, ou seja, não é o judiciário que está conectado com a própria diversidade da sociedade, não é o judiciário que ainda não colocou em prática o protocolo de perspectiva de julgamento de gênero. Será que, de fato, nós vamos precisar contar com as redes sociais, com esse espetáculo que acontece, para que isso termine causando inibe essas pessoas, causam constrangimento pedagógico e eles mudem o curso da história? Gessinho, você falou aí,
eu me lembrei de uma notícia que saiu esta semana no Migalhas, no portal Migalhas, a respeito de um julgamento promovido pelo TRF4. A gente entende o resultado do julgamento quando observa que o TRF4 é Paraná, né? Então, enfim, não só por ser Paraná, porque se fosse em outro lugar do Brasil também seria algo bem semelhante. No caso de injúria racial, vou fazer só esse parênteses aqui, eu sei que está fugindo do tema. O TRF4 condenou o acusado a 365 horas de trabalho comunitário, no caso de injúria racial. Um caso cuja reprovabilidade possibilita, inclusive, uma dosimetria da pena muito mais severa, foram impostas 365 horas de... Isso representa muito bem esse espelho que é, né? Esse espelho não, na verdade, o judiciário não é o espelho da sociedade. Ou pode ser até o espelho, na medida em que, quando é o espelho, está justamente o oposto, está justamente o contrário, né? Então, é uma pirâmide invertida. Gente, o movimento Lava Jato, ele é um movimento que tomou uma repercussão muito maior, a gente sabe, por uma questão de que o judiciário, anos e anos, né, não teve nenhuma condenação de nenhum acusado, anteriormente falando. Há uma sede da sociedade em ver o judiciário atuando, né? Às vezes uma sede completamente desmedida, punitiva, mas é porque realmente o retorno do judiciário é muito fraco. E eu acho que o movimento Exposed veio disso, e esses casos que estão aí à tona, da Luana Piovani e da Titi Miller, eu acho que é importante a gente tratar deles especificamente agora, eles são muito, muito fruto disso, né, da falta de amparo do judiciário, especialmente com a mulher. Já que você chegou até aqui, por que não curtir esse vídeo e compartilhar? Nós também temos outros conteúdos jurídicos que você pode conferir aqui no canal do Papo Juriscast. Não se esqueça, nós estamos também no Spotify e no Google Podcasts. Eu não vou aqui execrar ou fazer uma passação de pano, vamos colocar assim. Personalidades que estão aqui envolvidas são personalidades bem distintas, né? São perfis distintos, né? Então, a gente tem, por exemplo, são dois processos, né, em Portugal, envolvendo a Luana Piovani, um que ela entra contra o pai dos filhos, que é o Pedro Scooby, pedindo a execução de alimentos, já que ele não estava pagando de forma correta, e ela vai e expõe isso tudo nas redes sociais. Após a exposição atingir um dos seus patrocinadores, ele vai e entra com uma ação contra ela também em Portugal, levantando essa questão de, poxa, você está fazendo exposição da minha imagem, exposição da imagem dos meus filhos, e mais para além disso, eu quero que você pare de expor os nossos filhos até essas coisas se resolverem. É bem complicado a gente analisar isso, porque em questões de família em especial, quando a gente senta na mesa de audiência, os advogados eles tentam conciliar, e é uma questão tão delicada, porque em algum momento uma parte está com a razão, em outro momento outra parte está com a razão. A gente começa a entender que as partes elas têm cada uma um ponto de vista que merece ser considerado, né? Até que ponto a exposição de crianças em redes sociais é válida, até que ponto a exposição que possa atingir a pessoa que paga seu salário é válida, né? Você tem vários pontos de vistas aí que precisam ser considerados. Nesse caso específico da Luana Piovani, eu não vou fazer nenhuma conclusão. A gente não tem acesso aos autos, a gente não tem como ter acesso aos autos, exceto se eles liberarem, porque corre em segredo de justiça, e deve correr em segredo de justiça. Todo processo que envolva criança e adolescente corre em segredo de justiça. Só fazendo uma ressalva, muita gente está veiculando aí uma ligação com a lei de alienação parental, até onde eu sei não tem absolutamente nenhuma ligação com a lei de alienação parental, porque o caso que houve a exposição das redes sociais da Luana Piovani, que foi levada aos autos, foi o caso em que há um interdito proibitório, né? Um pedido de interdito proibitório é para que a pessoa não faça algo, que foi o processo do Pedro Scooby, mostrando que ela expõe os filhos em redes sociais. Então, até onde ele se explicou, a gente não teve acesso aos autos, mais uma vez, é importante se dizer isso. Ele fala que ele não fez uma exposição da imagem da Luana Piovani, que ela já não tenha feito dentro das redes sociais, apenas com a finalidade de mostrar o quanto ela expõe a vida dos filhos. Então, houve um propósito levar até o processo a questão da exposição dos filhos nas redes sociais, para mostrar que é isso que ele não quer. Às vezes, Bel, nesse caso do Pedro Scooby, na verdade, ele está pouco se lixando para os filhos, né? Porque ele só tomou a medida judicial após a perda do patrocínio. Então foi o bolso dele que doeu. Ele está cagando e andando. Está pouco se lixando se os filhos estão sendo expostos ou não, né? Porque de alguma forma ele lucra com isso também. De alguma maneira, ainda que indiretamente, ele lucra com o lucro obtido pela Luana Piovani com a exposição dos filhos. Indiretamente que seja. Mas às vezes essa questão da exposição é até um mecanismo de defesa também, uma ferramenta de defesa, porque essa
essa cultura do cancelamento, né, do linchamento virtual social. Eu vou citar um exemplo recente que aconteceu. Neto LX, que é um cantor lá da região sul da Bahia, se não me falha a memória. Neto LX estourado aí, fazendo show à vontade, foi condenado a pagar pensão alimentícia para o filho no valor de R$ 500. Neto LX simplesmente não vinha pagando ou não pagava o valor total. A mãe da criança entra com ação de execução de alimentos. Neto LX é citado para pagar, não paga, ou justificar o porquê do não pagamento, não paga. É então decretada a prisão de Neto LX. O que é que Neto LX faz a partir daí? Paga? Não. Ele compõe uma música detonando a mãe da criança. Ele começa a dizer nas redes sociais que a mãe quer o dinheiro dele para luxar e não para sustentar a criança. Começa a dizer que a mãe só dá para a criança aveia, mingau de aveia, que não alimenta adequadamente o filho. Começa a dizer que ela não dá R$ 1. Olha, a criança mora com a mãe, usa a energia da casa da mãe, consome a água da casa da mãe, se come algo cozido é com gás da casa da mãe, aí vem o babaca dizer que ela não dá R$ 1. Como todo homem alega em processo de que a mulher está usando dinheiro para fins pessoais. Para ir para o salão. A partir daí, olha, a criatura é obrigada, a mãe da criança é obrigada a se expor, a fazer um diabo de um vídeo para poder explicar o que é que estava acontecendo. Porque também os haters, os seguidores dele, geralmente, basicamente homem, né? Foi tudo atacar a coitada da mulher, que está se leando para criar sozinha um filho, que pelo visto ele sequer vai visitar. Agora, ocorre na maioria dos casos, né, amigo? Na maioria dos casos, né? É a principal forma de... A gente disse que o aborto não é legalizado no Brasil, mas a principal forma de aborto é o abandono paterno, né? Tanto material quanto afetivo. Material, verdade. E vocês trouxeram essa questão de exposição, me remeteu também a um caso passado, mas que muita gente tomou conhecimento, a cobrança de pensão do Teodoro Safadão. Pois é aquela ideia assim que a gente percebe que, se não houvessem as redes sociais, será que iria ter uma mudança nesse caso? Como a mudança, as redes sociais colaboram para que mudanças ocorram no pensamento da sociedade, do judiciário? Tivemos aquele caso terrível de Maripé, houve aquela pressão, houve a exposição. Se não tivesse a gravação compartilhada, a gente não ia saber. Mas, tipo assim, se está acontecendo isso é porque tem algo errado. Vocês falaram sobre o judiciário que reflete no espelho a sociedade, realmente reflete no sentido de ser um judiciário, um sistema de justiça que é misógino, que é racista, que é elitista, que é cada vez mais desconectado dessa realidade. Uma realidade que é privada, que ganha toda essa publicidade, que termina, por exemplo, no caso desse direito de família, atingindo, expondo uma criança que tem processo de desenvolvimento. Quando essa criança se tornar uma adulta e olhar para trás e perceber o que aconteceu, tanto pela atitude dos pais, de algum responsável, o que ela vai parar para pensar, né? Fora também que, em alguns momentos, a criança é utilizada para se manifestar em relação a determinada pessoa, em relação ao pai, em relação à mãe, como aconteceu no caso de Luana Piovani, ao ponto do filho falar assim: mãe, meu pai precisa trabalhar, meu pai precisa do patrocínio. Essa questão do envolvimento, a exposição, eu acho que é como se fosse assim: eu estou pedindo socorro, eu quero que o meu caso seja escutado de uma forma empática e de uma forma justa, mas muitas vezes perde o controle do que está sendo exposto. E a gente vive, como eu trouxe, numa sociedade de espetacularização. Isso daí é da própria ética neoliberal, de você vender a imagem que seja a melhor sua, mas essa imagem, principalmente os fatos que devem ser objetos de apreciação pelo Poder Judiciário, tem uma distorção nesse momento de apreciar, de julgar, pelo reflexo de valores conservadores, de valores retrógrados, de valores que colocam sempre a mulher em posição de submissão, ou, quiçá, não é vista como um sujeito que tem os seus desejos, que tem a sua vida própria, que não está mais atrelado àquela ideia de eu aceito isso de forma passiva, né? Sim. Tanto é, Gessinho, que quando, por exemplo, nós tivemos teve um caso de estupro aqui no Brasil há uns 4, 5 anos, que foi praticado esqueci o nome dele, ele era goleiro do São Paulo, ou era do Atlético Goianiense, alguma coisa, esqueci o nome do cara. Ele
uma mulher, pronto. O caso veio à tona e os comentários que saíram foram: acabou a carreira dele, Nossa, coitado. nunca mais vai conseguir jogar. E depois jogou, voltou a Gente. jogar, foi ídolo. E a coitada da mulher, né? Não, mas são dois paralelos aí bem, bem distintos, né? Como nos casos, especialmente os casos de violência em que o homem é acusado, como eles se saem bem, né? Como eles se saem bem quase que de pronto. Até quando eles cumprem pena, eles já estão bem, logo em seguida já ganhando patrocinadores, já assinando contrato com o clube, especialmente nos casos aí envolvendo futebol. Mas uma das coisas que Erickson falou, ou que Gersinho falou, e que me chamou a atenção foi a espetacularização da cultura. Daqui a pouco, as pessoas não vão contratar mais só advogados, vão contratar marqueteiros também, né? Porque você vai expor o seu processo de uma forma... A gente precisa debater isso. Até que ponto, aí serve para um outro debate, talvez, até que ponto isso, a partir de hoje, já não vai ser uma meta, né? Vou contratar uma advogada e um marqueteiro na rede social, porque vai ter que me ajudar nesse sentido. O judiciário precisa fazer algo, e olha só, isso aí é quase que um movimento de desespero das pessoas, de colocar isso, de expor isso nas redes sociais, especialmente mulheres. E aí eu vou passar agora para o caso da Titi Miller, gente, que já é um outro caso, já não é mais família estrito senso. A gente está falando... Só fazendo um acréscimo aqui, Bel, desculpe ter até te interrompido, porque eu sabia que você ia falar sobre isso na interrupção. No passado, a gente percebia que as pessoas terminavam expondo o prato que comia, a roupa que estava vestindo, e hoje em dia são casos de família, são casos de crime por meio das redes sociais. Tipo, bora chamar atenção ao máximo de quem está nos vendo, né? Sim. É uma forma de dar voz, né? De amplificar a voz. Há crítica, há exposição de mais, de menos, mas é a ferramenta que a pessoa acha, muitas vezes, para lançar um grito de socorro. Imagina. Agora vamos lá, vamos para o caso da Titi Miller. A gente está falando de uma outra seara, já que já é a seara criminal. A gente está falando de um pedido da Titi Miller, primeiro começou assim, de medida protetiva, fundada na Lei Maria da Penha. E aí é que a gente tem uma inovação penal, porque o acusado, que é o ex-marido dela, pede para que ela não exponha os fatos do processo até o final do processo. São coisas assim que o judiciário parece que acolhe muito mais rápido, né, o pedido de um homem. Não que ele esteja... Eu não vou fechar aqui conclusão, não que ele esteja completamente enganado, já que ele é artista também, né? Ele toca numa banda, mas existe muita influência dessa pessoa no judiciário, especialmente porque ele é filho de um ex-ministro. Eu tenho que falar isso, gente. O judiciário acolhe o pedido, não é dos que mais precisam, não. Não acolhe o pedido dos que mais precisam. Acolhe de quem mais tem condições, né? Que mais tem influência, é do homem nas relações, não é? O protocolo de gênero está aí já em vigor, como o Gersinho falou, mas o judiciário não sabe ainda como fazer. O protocolo de gênero é simples, gente. Tem uma mulher na relação processual, tem uma mulher atrás do balcão, todo mundo que estiver ali trabalhando em prol do judiciário tem que olhar para ela com outro olhar, observar o que ela está precisando, ter mais paciência com ela, observar qual é a demanda dela. Às vezes a mulher, ela só de entrar no sistema, especialmente no sistema prisional, quando ela vai até uma delegacia para prestar uma queixa, ela já se treme, ela não é um sistema fácil de se entrar, de se expor, sabem? Existem várias nuances que o protocolo de gênero traz e que as pessoas ainda não sabem o que fazer com isso, mas tem que saber, sabe? Tem que sentar, tem que debater, tem que ouvir mulheres. E para além do olhar, Bel, que deve ser mudado, uma das linhas da recomendação do CNJ a respeito do protocolo de gênero é a inclusão de mulheres nesses momentos. Por exemplo, vamos voltar à audiência da Mari Ferrer. Era ela vítima de violência sexual. Era a única numa sala de audiência. Julgada, o caso sendo julgado por um juiz homem, a denúncia sendo apresentada por um promotor homem, o agressor, logicamente, um homem, o advogado, até o advogado dela, se não me engano, era homem, né? Mas é uma questão particular dela. Ela escolheu o advogado. Mas, assim, dentro da estrutura de poder, dentro da estrutura do sistema de justiça, colocar a composição formada por mulheres. Agora, imagine a mulher indo a uma delegacia, a delegacia da mulher, uma DEAN, fazer a ocorrência de um... E quem está ali fazendo a termação, o escrivão, é um homem. Já aconteceu isso. Já aconteceu. Não, acontece. Quando as mulheres não desistiram por conta disso. Acontece. Eu tenho pessoa próxima a mim, Bel, que foi... E ela faz parte do sistema. Ela é servidora do sistema de justiça. E ela falou, Erickson, eu não fui fazer a ocorrência porque iam me descredibilizar. Né? E eu seria revitimizada.
Então, para além do olhar, é a composição desses locos em que a mulher vítima estará ali inserida por outras mulheres. Eu acho que a discussão também perpassa sobre isso, a questão de combater a subrepresentação de mulheres que ainda é uma realidade no sistema de justiça. E o princípio da igualdade tem que ser o vetor de interpretação. A gente vive numa sociedade que é desigual racialmente, que é desigual na questão de gênero, e isso precisa ser reparado. Precisa com que as pessoas que atuem nos pronunciamentos, as pessoas que atuem no acolhimento, pensem: o que é ser mulher hoje numa sociedade que até o momento tem a sua fala descredibilizada, não é? O que, de fato, o Poder Judiciário está fazendo para promover essa transformação? Qual é o interesse dele? A gente ainda vive numa sociedade que há uma disparidade de armas. Vocês trouxeram aí muito bem a questão de acesso à justiça, quem é que, de fato, é ouvido, né? Para além de ser homem, normalmente é a pessoa que tem acesso a uma boa defesa, uma boa atuação de um advogado, uma advogada. Infelizmente, as defensorias públicas no Brasil ainda não conseguem ofertar uma assistência adequada por conta da grande demanda. Então, minha gente, você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigado. Aproveite e ative o sininho para receber nossas notificações, nos siga nas redes sociais, nos chama no Instagram, @PapoJurisCast, assim como também no Spotify e no Google Podcast. Só procurar lá, Papo Juriscast. Um beijo no coração, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.